Você sabia que o povo Apache, conhecido por sua determinação e conhecimento de estratégias de combate, foi capaz de vencer batalhas contra forças muito maiores? Neste vídeo, exploramos 5 eventos históricos que mostram como os Apaches transformaram sua compreensão do território e suas táticas em poderosas ferramentas de resistência. Do cerco de Apache Pass ao massacre de Cienegila, cada evento revela não apenas a habilidade de líderes como Cochise, Mangas Coloradas e Jerônimo, mas também a luta incessante de um povo pela preservação de suas terras e cultura. Vamos nos aprofundar nesses confrontos históricos e entender como os Apaches surpreenderam seus inimigos em momentos decisivos. O cerco de Apache Pass, 1862. O cerco de Apache Pass foi um dos confrontos mais notáveis entre os Apaches e o exército dos Estados Unidos, ocorrido no auge das tensões no sudoeste americano. Localizado no território do atual Arizona, Apache Pass era uma passagem estratégica que conectava o Novo México à Califórnia, sendo crucial para as rotas militares e de transporte durante a Guerra Civil Americana. Naquele ano, um contingente da União sob o comando do general James H. Carleton foi enviado à região para consolidar o controle e garantir que as rotas militares permanecessem seguras contra possíveis ataques indígenas. Entretanto, os Apaches, liderados por Cochise e Mangas Coloradas, estavam determinados a proteger suas terras de qualquer ocupação militar. Ao se aproximarem do desfiladeiro, os soldados da União encontraram um cenário que parecia inofensivo. No entanto, os Apaches, já cientes de seus movimentos, prepararam uma emboscada utilizando o desfiladeiro como armadilha natural. Posicionados nas colinas ao redor, eles tinham a vantagem da altura e o controle absoluto do campo de batalha. Quando os soldados começaram a atravessar o terreno estreito, os Apaches iniciaram o ataque, utilizando rifles adquiridos em batalhas anteriores e flechas disparadas de posições estratégicas. O confronto foi intenso. As tropas da União, expostas no terreno aberto, tiveram dificuldades em avançar enquanto eram atacadas de múltiplas direções. Os Apaches demonstraram sua habilidade em guerrilha, aproveitando o conhecimento do terreno e aplicando táticas que desorientaram o inimigo. Apesar de em menor número, eles causaram sérias baixas. A batalha começou a virar a favor dos soldados da União apenas quando introduziram obuses de artilharia, armamento que não era comum na região na época. Com esses canhões, as tropas bombardearam as posições elevadas dos Apaches, forçando-os a recuar. Mesmo assim, os Apaches mostraram a resiliência e o domínio tático que os tornaram uma das forças indígenas mais difíceis de enfrentar na história americana. Embora o exército tenha conseguido atravessar o desfiladeiro, a batalha destacou a capacidade dos Apaches de usar o terreno a seu favor e demonstrou sua determinação em resistir à invasão militar. A emboscada no desfiladeiro de Dragoon, 1872. O desfiladeiro de Dragoon, com suas formações rochosas e passagens sinuosas, tornou-se o palco de uma das emboscadas mais bem planejadas da história Apache. Liderada por Jerônimo, essa emboscada exemplificou o uso inteligente do terreno para superar adversários numericamente superiores. Em 1872, tropas mexicanas atravessavam o desfiladeiro com o objetivo de rastrear e capturar Apaches, acreditando que sua missão seria direta e sem riscos. O que os soldados não sabiam era que Jerônimo e seus guerreiros já haviam monitorado seus movimentos e preparado uma armadilha precisa. Os Apaches se posicionaram em áreas elevadas e ocultas pelas formações rochosas, garantindo não apenas camuflagem, mas também uma visão ampla do campo de batalha. Quando os soldados entraram na área mais estreita do desfiladeiro, os Apaches lançaram seu ataque. Flechas e tiros vieram de todas as direções,
criando um caos imediato nas fileiras inimigas. Jerônimo coordenou a emboscada com ataques rápidos e precisos, seguidos de recuos estratégicos para evitar baixas entre seus homens. Essa tática de guerrilha era uma das marcas registradas dos Apaches, permitindo que causassem grandes danos sem se expor desnecessariamente. A confusão entre os soldados foi tamanha que muitos abandonaram suprimentos e armas, fugindo do campo de batalha. Além de vencer o confronto, os Apaches capturaram um arsenal significativo de munição que seria crucial para futuras batalhas. A emboscada no desfiladeiro de Dragoon não foi apenas uma vitória militar, mas um lembrete de como o conhecimento do território e a habilidade tática poderiam transformar qualquer cenário em um campo favorável para os Apaches. A Batalha do Rio Gila, 1857. O Rio Gila, no que hoje é o estado do Arizona, foi o cenário de um confronto marcante entre Apaches e colonos americanos em 1857. Esse evento destacou a crescente tensão causada pela chegada de mineradores e exploradores ao território Apache. Os colonos, em sua maioria mineradores, estavam em busca de riquezas, avançando pelo território sem consideração pelas terras ancestrais dos Apaches. Essa invasão constante gerou conflitos inevitáveis. Liderados por flechas coloradas, os Apaches decidiram agir para proteger seu território. O ataque foi meticulosamente planejado. Os Apaches monitoraram os movimentos dos colonos por dias, esperando o momento perfeito para atacar. Quando o grupo acampou próximo ao rio, sentindo-se seguro, os Apaches agiram ao amanhecer, enquanto a maioria dos colonos estava desarmada. O ataque foi devastador. Vindos de várias direções, os Apaches desorganizaram completamente os colonos, que não conseguiram formar uma defesa eficaz. Ao longo do confronto, os Apaches usaram o terreno ao seu favor, movimentando-se constantemente e evitando represálias diretas. O resultado foi uma vitória decisiva, com os colonos fugindo em desespero e abandonando equipamentos e suprimentos. A Batalha do Rio Gila demonstrou que os Apaches não apenas eram guerreiros habilidosos, mas também estrategistas formidáveis, capazes de planejar e executar ataques com precisão cirúrgica. Ataque ao Fort McLean, 1861. Em 1861, o ataque ao Fort McLean, no território do Arizona, tornou-se um dos episódios mais emblemáticos da resistência Apache contra a ocupação americana. Liderado por Cochise, um dos líderes mais astutos e respeitados do povo Apache, o ataque foi um reflexo não apenas de sua habilidade militar, mas também da crescente desconfiança entre os Apaches e o exército dos Estados Unidos. O incidente teve início quando o exército americano, sob o comando do capitão John Clun, tentou capturar Cochise através de uma cilada disfarçada de reunião de paz. Cochise, acreditando que poderia negociar com os soldados, compareceu ao forte acompanhado de sua família e alguns guerreiros. No entanto, os soldados, ao invés de negociar, acusaram Cochise e seus homens de sequestrar uma criança branca, um crime que eles não haviam cometido. Após a prisão de Cochise e seus guerreiros, que estavam inicialmente dispostos a se render pacificamente, ele demonstrou uma coragem excepcional ao escapar de uma prisão improvisada no forte. Durante a fuga, ele cortou a lona de sua tenda e se escondeu nas colinas, evitando as patrulhas que tentavam capturá-lo. No entanto, a captura de sua família e dos guerreiros foi um golpe direto contra ele, infligindo um profundo desejo de vingança. Nos dias que seguiram, Cochise reuniu seus seguidores e planejou um ataque estratégico ao Fort McLean. Usando o terreno a seu favor, ele e seus guerreiros atacaram de forma imprevisível e coordenada, em estilo guerrilheiro. O ataque consistia em ataques rápidos e precisos, sempre seguidos de recuos para evitar baixas entre seus homens. A rapidez e a surpresa foram fundamentais para o sucesso do ataque, que resultou na captura de armas, munições
e suprimentos dos soldados americanos. Além de ser uma vitória tática, o ataque ao Forte McLean serviu como um poderoso símbolo de resistência. Para Cochise e seu povo, a vitória não foi apenas uma questão de vingança, mas uma mensagem clara: os Apaches não se submeteriam sem lutar. Este ataque levou a uma escalada significativa nas hostilidades entre os Apaches e o exército dos Estados Unidos, e o início das Guerras Apache. O Massacre de Cienegila, 1854. O Massacre de Cienegila, ocorrido em 30 de março de 1854, foi um dos confrontos mais significativos entre os Apaches e o exército dos Estados Unidos. O evento, que aconteceu perto do atual Vale de Moreno, no Novo México, foi um exemplo claro da habilidade estratégica dos Apaches em emboscadas e táticas de guerrilha, mesmo enfrentando forças muito mais bem equipadas. A patrulha americana, composta por cerca de 60 soldados, sob o comando do tenente John W. Davidson, foi enviada com a missão de rastrear e capturar um grupo de Apaches que haviam atacado colonos na região. Confiante de sua superioridade numérica e armamento moderno, a patrulha avançou pelo território Apache sem tomar precauções adequadas. Os Apaches, liderados por Flechas Coloradas, estavam cientes da presença militar e já haviam planejado uma emboscada. Eles atraíram a patrulha para um vale estreito, cercado por colinas, onde possuíam a vantagem do terreno. Quando os soldados entraram na área, os Apaches atacaram de diversas direções, disparando com precisão de posições ocultas nas colinas e usando a vegetação para se camuflar. Os soldados americanos, pegos de surpresa e incapazes de se organizar, foram rapidamente desorientados pelo ataque. A tática Apache de ataques rápidos e recuos continuou a desgastar as forças americanas, enquanto os cavalos dos soldados, essenciais para sua mobilidade, se tornaram alvos fáceis. Para sua mobilidade, tornou-se alvo simples. O confronto resultou em pesadas perdas para os americanos, 22 mortos e muitos outros feridos, enquanto os Apaches sofreram poucas baixas. Esse ataque se tornou um exemplo claro da superioridade das táticas de guerrilha dos Apaches e da forma como o conhecimento do território e o uso inteligente do ambiente podem ser determinantes em um conflito. O massacre de Cienegila também serviu como um lembrete das dificuldades enfrentadas pelo exército dos Estados Unidos ao tentar subjugar um povo profundamente conectado à sua terra. Para os Apaches, a vitória não foi apenas uma questão de defesa, mas uma afirmação de sua resistência e determinação em proteger suas terras e sua cultura frente à invasão estrangeira. Esses confrontos históricos nos oferecem uma visão detalhada do espírito de resistência dos Apaches e da habilidade de seus líderes em utilizar o conhecimento do terreno, táticas de guerrilha e estratégias de longo alcance para resistir à dominação militar. Mais do que apenas batalhas, esses eventos são um reflexo da luta de um povo pela preservação de suas terras, sua cultura e sua liberdade. Embora os Apaches tenham enfrentado inimigos com armamentos mais modernos e exércitos mais numerosos, eles provaram que a astúcia, a resiliência e o conhecimento do ambiente poderiam superar até mesmo as forças mais poderosas. A história dos Apaches é uma história de resistência, inteligência tática e uma luta incansável pela sobrevivência diante de um inimigo imensamente superior.